fui atraído por Jesus Cristo e crucificado na cruz com Cristo. Dois lugares na eternidade. Nós podíamos estender mais este assunto, mas não há necessidade. Isso está lá no capítulo 25 de Mateus, verso 41. Nós podemos fazer um resumo do que Jesus falou ali sobre os da esquerda e os da direita. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o inferno foi preparado para o diabo e os anjos do diabo, e também para os incrédulos. Aqueles que não acreditam no inferno, aqueles que querem Jesus só para esta vida. E na Bíblia nós vemos que aqueles que esperam em Cristo só para esta vida é problemático. Está lá no capítulo 15, verso 19 de 1 aos Coríntios. Capítulo 15, verso 19, 1 aos Coríntios. O que está escrito? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqueles que estarão à esquerda é aqueles que não acreditam no inferno e querem Jesus só para esta vida, a vida neste mundo. Eles estão, então, perdidos eternamente, porque quando Jesus vier, vai colocá-los do lado esquerdo. E a gente fica pensando quanta gente tem brincado com esta história da inexistência do inferno. E aí vai ser tarde demais, porque uma vez no inferno, sempre no inferno. Não é um lugar como a gente às vezes ouve falar. Onde é que você vai passar a eternidade? Não. O inferno não passa. Lá é eterno. Está errado quando a pessoa fala: você vai passar a eternidade no inferno. Não. Vai ficar eternamente no inferno. Porque tem um grande abismo que não vai permitir uma pessoa que está no inferno voltar para a terra nem para o céu. É definitivo o estado da pessoa que estiver do lado esquerdo de Jesus no dia do grande julgamento. Daí então a gente alerta as pessoas sobre a existência do inferno. Aqueles que estão do lado direito de Jesus, não porque mereceram a salvação, que ninguém merece ser salvo, ninguém. Todos merecem o inferno. E não existe escolha. Deus não escolhe bom ou não escolhe bonito nem feio. Não, não existe escolha. Aqueles que estarão do lado direito naquele dia são aqueles que reconheceram que são pecadores e que precisam de salvação e clamaram a Deus. A misericórdia de Deus está à disposição de toda pessoa que se considera perdido. Para se considerar perdido, realmente precisa ser humilde. E a humildade hoje desapareceu. Toda pessoa se acha merecedora do céu por alguma obra que ela executa. Então ela se acha merecedora.
Isso é um mal religioso, porque o religioso se acha merecedor do céu, quando eles então vão receber esta palavra de Jesus: apartai-vos de mim, malditos. Malditos por quê? Porque acreditaram no evangelho das obras, acreditaram neles mesmo. Quanto engano tem nesta pregação de Jeremias 17:5. Quantas pessoas têm pregado por aí afora que o homem não deve acreditar no homem, quando é um erro, porque não é isso que está escrito lá. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esses são aqueles que acreditaram no evangelho das obras, no evangelho de que a salvação é por fazer. E Deus está dizendo aí através de Jeremias que eles são malditos. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, também falou exatamente sobre isso, que aqueles que acreditam neles mesmos como aptos a entrar no reino de Deus são malditos. Está lá no capítulo 1 de Gálatas, esta epístola escrita aos Gálatas. Está registrado lá do versículo 6 ao 9, quando o apóstolo Paulo fala sobre aqueles que acreditam no evangelho das obras. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito. Então, qual que é o outro evangelho? São vários evangelhos. Hoje nós temos bastante evangelhos, tá certo? Então o apóstolo Paulo está mostrando que aqueles que não acreditarem no evangelho que ele, Paulo, pregava, que está lá no capítulo 1 de Romanos, versos 16 e 17, que estão acreditando num evangelho que engana as pessoas, dizendo que elas serão salvas pelo que elas fazem. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Viverá da fé. O justo, quem é justo? É aquele justificado por ter acreditado na promessa que Cristo fez, de que quando ele fosse levantado na cruz, ele atrairia todos no corpo dele. Então, aqueles que acreditam neste evangelho da graça, salvação de graça por meio da fé. Então, a fé é dada por Deus para o humilde. Humilde não é o pobre, financeiramente falando, não. O humilde é aquele que acredita que precisa de salvação, que acredita que está indo para o inferno
E este humilde clama a Deus, e Deus então, que é riquíssimo em misericórdia, vai dar fé para esta pessoa que clamou a Ele por fé, para crer que está entre aqueles que Cristo atraiu no corpo dele lá na cruz. Que quando Jesus fez esta promessa, que está no Evangelho segundo João, capítulo 12, versos 32 e 33, ele não fez acepção de pessoas, ele não discriminou pobre nem rico, e ele não veio só para o rico ou para o pobre, não. Ele está dizendo que ia atrair todos, tanto rico como pobre. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Então era um trabalho que ele ia fazer em favor do mundo. Só falta a pessoa se achar necessitada. Quando ela se acha necessitada de salvação e clama a Deus, por fé, Deus então vai dar fé para esta pessoa. Mas como o evangelho das obras engana as pessoas, levando-as a acreditarem que por fazer alguma coisa elas serão salvas do fogo eterno, elas se orgulham, se acham merecedoras. E Deus resiste a esse tipo de pessoa. Toda pessoa que se acha merecedora do céu é chamada de soberba. Ela pode se achar necessitada, mas se achar apta para entrar no céu, porque ela fez isso ou fez aquilo ou aquilo com outro, não. Esta pessoa está enganada pela religião. 1 Pedro 5 e 6, Deus está falando através do apóstolo Pedro que ele resiste o soberbo. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, é reconhecer-se necessitado de salvação, porque Jesus veio salvar todos. Lá no capítulo 22 de Mateus, nós vemos que Jesus veio, ou então vamos para Lucas 19:10, fica mais fácil, ele está falando com mais claridade, em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Só o perdido, tá? Ele veio buscar e salvar o perdido. Se nós sairmos agora aqui pela praça afora e perguntar quem está perdido aqui precisa de salvação, nós não vamos encontrar ninguém que precisa da salvação. Claro que tem muitos que precisam, mas não são humildes a ponto de falar, eu preciso de salvação. Como é que eu posso ser salvo? Esta soberba produzida pela religião é que impede as pessoas de entrarem no reino de Deus. A religião, ela é para isso, para levar a pessoa a acreditar que ela está salva.
Então, com esta história que o inferno não existe, reforça ainda mais o diabo, que já cegou o entendimento das pessoas para elas não acreditarem no Evangelho de Cristo. Então, vai reforçar mais ainda, já que não tem inferno, vamos querer Jesus só para esta vida, para ficar rico, para comprar carro, para comprar e etc e tal, para ter saúde, para bagunçar o coreto. Então não existe inferno, segundo o ensino de muita gente, e aí as pessoas estão se enganando a si mesmo, tá certo? É uma obra produzida pelo diabo, segundo aos Coríntios 4, 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o diabo cegou o entendimento das pessoas para elas não acreditarem no Evangelho de Cristo. Qual que é o Evangelho de Cristo? É a atração no corpo dele lá na cruz do Calvário. Participar da crucificação, da morte, sepultura e ressurreição com Cristo. Este é o Evangelho de Cristo, que é o único remédio que Deus tem para o pecador. Deus não tem outro remédio, não. Lá em Isaías, capítulo 22, verso 14, se não me falha o computador, olha o que Deus fala lá. Isaías 22, 14. Mas o Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Tem que morrer. Foi para isso que Jesus nos atraiu no corpo dele, para nos fazer morrer. Morrer o quê? Morrer a velha natureza que nos levaria para o inferno. Mas Jesus nos atraiu para nos livrar, para nos fazer morrer, que é a exigência de Deus aí. Enquanto não morre no corpo de Cristo na cruz, não está justificado deste pecado. Então Jesus prometeu nos atrair no corpo dele para nos fazer morrer com ele, que é o método divino para sermos justificados do pecado. Que pecado? O pecado que nos levaria ao inferno se nós não tivéssemos crido que Cristo nos atraiu no corpo dele. Então, está bem claro lá em Romanos 6, 6 e 7, que a pessoa que acredita que foi crucificada e morta com Cristo está justificada do pecado. Mas eu não estava lá, mas é uma lei, é qualquer hora e qualquer tempo, antes que Cristo volte, tem a oportunidade de morrer no corpo de Cristo na cruz, porque é uma lei que está em vigor até Cristo vir buscar aqueles que acreditaram. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, esta é a morte que Deus está falando lá através de Isaías. Não tem remédio para este pecado? Não. É só a morte? Só. Morte no corpo de Cristo na cruz. Aqueles que estarão do lado direito naquele dia que Jesus voltar,
não é os que estão vivos apenas aqui no mundo, não, aqueles que partiram lá no século passado, retrasado e etc., eles vão vir e vão ficar do lado direito com aqueles que ainda acreditarão daqui até Jesus voltar. Esses vão poder louvar aquele hino que está lá em Isaías 25, versos 9. Isaías 25, 9 é uma confissão daqueles que estarão do lado direito naquele dia. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Você vai louvar esse hino, o senhor também, a senhora também? Vai estar do lado direito ou do lado esquerdo? Porque aqueles que estarão do lado esquerdo vão estar rangendo os dentes. Rangendo os dentes porque sabem que estarão perdidos eternamente e tiveram oportunidade de estarem do lado direito, mas não acreditaram que precisavam serem salvos. Ali estarão os soberbos, somente os soberbos, porque os humildes vão cantar: este é aquele que esperávamos, oh beleza, ele veio, nos atraiu no corpo dele, nos fez morrer com ele, mas Deus ressuscitou ele e a nós também. Que bênção vai ser para os nascidos de novo. Agora, aqueles que não nasceram de novo, que não têm o nome escrito no livro da vida, por alguma razão, que estão aí no capítulo 21, versos 8 de Apocalipse, alguma razão dessas impediu a pessoa de não acreditar que foi atraída no corpo de Cristo. Estes vão ter que ficar eternamente no lago de fogo e enxofre. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Quantos estão incluídos nestas obras aí, não é? Quantos estão reclamando de Deus? Quantos estão invejando? Quantos estão sendo idólatras? Quanta idolatria foi vista esses dias agora. Então, o número vai ser realmente grande. Mentiroso, idólatra, invejoso, vão impedir as pessoas de elas se humilharem diante de Deus e clamar por misericórdia. Todos estariam ali, neste lago de fogo, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, que está aí no capítulo 2 de Efésios, versos 4, enviou Jesus para nos salvar desta situação terrível. Mas para isso é necessário ser humilde, concordar que está perdido. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele é riquíssimo em misericórdia. Todos nascem separados de Deus. Nós vimos aí no versículo 1, 2 e 3.
Todos estavam nesta situação, mas clamou a Deus por misericórdia. Ele é riquíssimo em misericórdia e deu fé para os humildes. Tome cuidado com a soberba, cuidado com a religião, muito cuidado. Faça uma análise, veja se aquilo que você está acreditando vai te colocar do lado direito ou do lado esquerdo naquele dia. Muito cuidado. O pecado morreu.